pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje, a segunda parte da nossa quarta aula, essa aula que se encontra no capítulo 5 do livro de vocês, falando sobre a natureza das Escrituras, tá ok? Nossa primeira aula nós falamos sobre a revelação de Deus, sobre a inspiração de Deus nos autores da Bíblia, falamos sobre a iluminação, falamos sobre a autoridade das Escrituras, e foi uma aula bastante extensa, por isso que nós resolvemos dividir em duas partes, porque já essa primeira aula foi cerca de 40 minutos, né? Então nós dividimos ela em duas partes para não ficar tão extenso o livro e também tão maçante, tá? Então essa primeira semana vocês assimilaram algumas questões em relação à revelação e à inspiração de Deus nas Sagradas Escrituras e essa iluminação do Espírito Santo também na nossa vida para conseguirmos compreender as Sagradas Escrituras, e hoje então nós temos outros objetivos para dar sequência na natureza da Bíblia, tá? Bom, antes da gente iniciar, eu quero falar sobre a minha alegria em ver, em receber os trabalhos de vocês. Então, parabéns, tenho recebido trabalhos maravilhosos, trabalhos que superam as minhas expectativas, com certeza. Então, fico muito feliz com esse resultado, fico muito feliz com esse retorno. Essa semana vou fazer as avaliações e retornar a vocês. Tá? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? Vamos lá. Nós temos hoje alguns objetivos. O primeiro objetivo é falar sobre a inerrância das Escrituras. Tá? O segundo objetivo é falar sobre a veracidade delas, a suficiência das Escrituras, a autenticidade e a credibilidade das Escrituras. Tá certo? Bom, João, capítulo 17, versículo 17, nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, na sua famosa oração sacerdotal, está orando, está falando com o Pai para que nós, seus filhos, nós, seus servos, sejamos santificados. Santificados onde? Na verdade. E onde ele diz que está a verdade, ou o que é a verdade segundo Jesus? A palavra de Deus. Então, santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Vamos lá. Inerrância. Quando nós falamos de inerrância, nós estamos obviamente falando sobre a ausência de erros. E é claro que ela está associada com a infalibilidade das Escrituras. Ela não tem erro, ela não tem falha, tá? E essa inerrância, ela é resultado da inspiração divina. Ou seja, se ela é inspirada de fato, é óbvio que ela não tem erros, ela não contém erros. Ela é inspirada por Deus, um ser perfeito, um ser que não mente, um ser que não engana, um ser que deseja se revelar de fato à sua criação. Então, por ser inspirada, ela não pode conter erros. Tá? Nós precisamos entender algumas questões que nós vamos falar daqui a pouco sobre essa inerrância, mas fato é que a Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém falhas. Tá? Agostinho, ele diz o seguinte: creio com toda firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Né? Martinho Lutero, ele diz: as Escrituras nunca erram. Outra: onde as Sagradas Escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. Martinho Lutero. João Calvino, ele diz: o registro sobre a Bíblia, o registro seguro e infalível. Ele diz que a Bíblia é um registro seguro e infalível. Outra: a regra certa e inerrante, falando das Escrituras. Outra: a palavra infalível de Deus. E outra: isenta de toda mancha ou
defeito. Então, nós vemos que ao longo da história, as Sagradas Escrituras elas foram trabalhadas ou entendidas como inerrante, isenta de todo e qualquer erro. O erro não está nas Sagradas Escrituras, o erro está na nossa interpretação, na forma que nós vamos analisar, a hermenêutica que nós vamos utilizar para compreender as Sagradas Escrituras. Mas, como João Calvino fala, né? A Bíblia é isenta de toda mancha ou defeito. Tá? Princípios de inerrância. Para nós dizermos que ela é inerrante, nós temos que compreender alguns pontos. O primeiro ponto é entender quem disse. Ou seja, a Bíblia ela vai conter palavras de ímpios. Vai falar sobre algumas situações. Por exemplo, a Bíblia vai falar que Saul foi consultar uma necromante e ali... embora seja uma passagem bastante difícil de se entender, de se compreender o que de fato aconteceu ali, mas ali ele conversa com o espírito de Samuel, talvez, e isso não quer dizer que a Bíblia está aconselhando que nós devemos procurar uma necromante, né? Então, outra questão também, o livro a carta que Judas escreve, ele fala sobre uma situação do corpo de Moisés, que é um texto bastante comum naquela época. Isso não quer dizer que a citação deste livro, comum da época, é um livro que deveria ser canonizado, que deveria estar na Bíblia. Não, era uma cultura, era uma literatura daquela época. Então essas coisas elas precisam ser compreendidas. Então, quando a Bíblia fala de algo que o ímpio disse, Deus não existe, né? Como o salmista fala, que no coração do ímpio ele diz que Deus não existe. Bom, isso é uma verdade? A verdade é que o ímpio pensa isso, o ímpio fala isso, o ímpio tem em seu coração. Não que a Bíblia está dizendo Deus não existe. Então essas situações elas precisam ser levadas muito, muito a sério para dizer sim, a Bíblia é inerrante. Por quê? Nós precisamos entender quem disse. Tá? Além disso, nós precisamos entender por que disse. Quando que ele disse isso, o que estava acontecendo, qual que era a situação histórica, qual que era a situação geográfica, a situação política, econômica. Essas situações nós precisamos sempre levar em consideração para não cair no grande erro de ter uma interpretação pífia, uma interpretação errônea das Sagradas Escrituras. Por isso que, quando nós encontramos contradições, nós temos que analisar a forma que nós estamos olhando para esse texto e procurar realizar uma hermenêutica, uma interpretação adequada, usar regras de interpretação adequada para compreender o que de fato o autor está falando. E aí sim assimilar que será que tem aqui uma dissonância com o que está falando aqui? Será que tem algum tipo de erro? O que está acontecendo? Então depende muito da forma que nós iremos analisar, observar. Nós precisamos entender quem está falando, nós precisamos entender por que ele está falando. E também outra regra importante é entender as limitações do conhecimento do autor. O que isso significa? Deus se revela de forma progressiva ao longo da história e, como a gente já falou na aula passada, ele respeita as limitações cognitivas, as limitações de conhecimento intelectuais de cada tempo, embora ele inspire tudo isso, inspire o que a pessoa vai utilizar, o que o autor vai utilizar, as palavras que ele vai utilizar. Nós temos sim limitações. Por exemplo, quando o autor fala sobre o Sol parar, nós conhecemos, nós sabemos que o Sol não é o Sol que se move, sim a Terra que se move, né? Isso quer dizer então que tem um erro, que as Sagradas Escrituras possuem erros? Não. Até hoje nós falamos sobre o Sol nascer, o Sol se pôr
nós utilizamos essa forma de figura de linguagem para nos expressar, é o chamado olhar do observador, né? A visão do observador. Tá? Então, precisamos entender isso também. Tá? E outra questão, nós precisamos entender não somente a limitação autoral, mas também a nossa limitação de entendimento. Quão difícil é nós entendermos um texto muito antigo, um texto com uma distância cultural enorme. Então, nós aqui no Ocidente temos grandes dificuldades no presente de entendermos muitas situações da cultura do Oriente. Então, essas situações nós precisamos levar em consideração também para fazer uma análise mais correta, uma hermenêutica mais válida, tá certo? Além disso, nós temos a grande diferença temporal, cultural, linguística, e tudo isso precisa ser levado a conhecimento, tá certo? Então, esses são os princípios da inerrância. A veracidade das Escrituras. A doutrina da veracidade da Escritura afirma a verdade absoluta, não somente da Escritura, mas também de Deus, que é o seu autor. Essa doutrina contrasta com o relativismo da sociedade pluralista, para quem não há verdade absoluta. Então, nós vivemos numa era, numa chamada pós-modernidade, né? Onde a verdade ela é muito relativa. A verdade ela sempre tá relacionada com os interesses das pessoas. Tá? Então, tal questão ela é verdade porque me favorece. A gente encontra isso muito dentro das nossas igrejas, inclusive, né? Com doutrinas que são duvidosas, que são levantadas e relacionadas simplesmente com os desejos das pessoas que estão envolvidos nisso, né? Quando eu falo de igreja, é claro que eu estou falando num contexto bastante amplo, bastante geral, mas muitas vezes doutrinas são criadas e não porque houve ali uma busca por uma verdade de fato absoluta dentro do texto sagrado, mas uma verdade motivada pelos interesses daqueles que levantaram essas tais doutrinas, né? Nós temos, por exemplo, quando se fala do homossexualismo, nós temos igrejas que aceitam de bom grado, inclusive, o homossexualismo. Temos pastores homossexuais dentro dessas igrejas e utiliza muito o relativismo da verdade, o que é de fato verdade dentro das Escrituras. Esse texto não serve para nós, esse texto serve somente para Israel, esse texto porque a cultura é assim. Então, relativiza muito a verdade de acordo com seus interesses. E isso se tornou muito comum a partir da metade do século passado, da segunda metade do século passado, onde pessoas como Marx, Freud, Nietzsche, eles utilizaram muito desse sistema de relativização da verdade, né? O Marx, por exemplo, ele dizia que não existe uma verdade. A verdade ela está relacionada sempre com os interesses das pessoas e é motivado pelo dinheiro, né? Então, de acordo com o meu interesse em relação aos meus ganhos, ao dinheiro em si, aí eu relativizo a verdade. Freud, por outro lado, ele diz que tudo está relacionado ao sexo. E não o sexo em si, né, mas a sexualidade, a sensualidade e tudo isso que permeia essa questão, né? Nietzsche ele já vai por outro lado dizendo que toda verdade ela está condicionada à busca de poder. Tem um livro do John Piper que é Dinheiro, Sexo e Poder. Vivendo na Luz. Dinheiro, Sexo e Poder. É um livro bastante fininho e bem rápido de ler e muito interessante, que vai falar sobre principalmente essas três questões, né? Essa busca das pessoas por dinheiro, sexo e poder. E aí é claro que a verdade acaba sendo condicionada aos interesses. Porém, nós precisamos entender que a verdade bíblica, a verdade divina, ela é absoluta, ela não tem variante.
ela não está condicionada aos interesses humanos, ela não está condicionada às circunstâncias. A verdade bíblica, ela é absoluta, certo? E aí nós temos algumas implicações dessa veracidade. Primeiro, Deus não mente. O texto mesmo diz que Deus não mente. Tito, né? Paulo fala a Tito, né? Capítulo 1, versículo 2, que Deus não mente. Ou seja, se Deus não mente, logo a sua palavra é verdadeira. Tá? Então, não existe sombra de dúvidas na palavra de Deus. A verdade é absoluta. Por quê? Porque Deus é perfeito, Deus não mente. E se Deus não mente, a sua palavra é verdadeira. E mais, a sua palavra é a verdade, assim como o texto que nós lemos no início de João 17:17. A verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, Deus não mente. E se ele não mente, a palavra dele é verdadeira. E é verdadeira porque ela é a verdade. Tá? E nenhuma descoberta ou fato novo pode contradizer a Bíblia. Tá? Nada que as pessoas possam encontrar hoje em dia, em achados arqueológicos, nada pode contradizer ou pode desfazer toda a veracidade bíblica. Tem um caso bastante conhecido e bastante comum, que é o caso da discussão de Daniel falando de Belsassar. Esse foi algo bastante colocado em bastante dúvida, porque não existiam registros históricos e nem arqueológicos sobre a figura de Belsassar. Então, quem era Belsassar e por que ele estava ali, né? O filho de Nabonido. Em 1854 foi encontrada uma inscrição com referência a ele, né? Então, aqui já começa a arqueologia encontrar alguns fatos, alguns dados em relação a esse Belsassar. E aí, no final do século XIX, foi encontrado contratos, registros já informando que era do terceiro ano de Marduk-Sar-Uzzur, que é quem? O Belsassar. Então, a arqueologia, até um certo ponto, foi colocado em dúvida. E a própria arqueologia, com o tempo, confirmou. E isso tem acontecido muito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá certo? A suficiência das Escrituras. Tá? E quando nós falamos de suficiência, nós estamos falando que a Bíblia ela é suficiente para trazer toda e qualquer revelação divina, para trazer a palavra de fato de Deus e toda a nossa orientação do modo de vida. Ela é suficiente e nada mais além das Escrituras que vai nos nortear em nossa vida. Tá? E aqui nós temos uma certa divergência com o catolicismo. A Igreja Católica Romana ela tem uma autoridade das Escrituras, mas ela não tem as Escrituras como suficientes, ou seja, ela tem a autoridade dos magistrados também da Igreja em pé de igualdade com as Escrituras. Tá? E aí nós temos um grande problema, porque são homens que estão sendo colocados ao lado, em pé de igualdade com a Bíblia. E nós, como protestantes, nós dizemos não, a Bíblia ela é suficiente. E aí nós podemos entrar até mesmo no que Paulo fala, né? Mesmo que um anjo descer do céu e falar de outro, revelar outro evangelho, além daquilo que já foi anunciado, daquilo que já foi pregado, seja maldito, seja maldição. Ninguém pode estar em pé de igualdade com as Escrituras, afirmando questões que as Escrituras não afirmam. Quer ver? A Trindade, nós não encontramos o termo Trindade na Bíblia, mas a gente consegue assimilar, analisar em toda a questão textual a Trindade agindo, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é diferente de afirmar que Maria, por exemplo, foi concebida sem pecado, como é afirmado, né? A eterna virgindade de Maria.
não são conceitos que estão na Bíblia. A gente não encontra, a gente pode folhear, procurar, tentar fazer associações, mas a gente não consegue encontrar essa doutrina. De onde surge essa doutrina, esse pensamento, essa crença? Surge do magistério da igreja. Então, para eu poder afirmar isso, eu precisaria encontrar toda essa veracidade na Bíblia. Ou seja, nós, como protestantes, dizemos, se a Bíblia não fala, não creio, porque a Bíblia é suficiente, tá? E aí nós temos algumas implicações dessa suficiência. A Bíblia ela é suficiente para nos trazer a salvação. Tá? De Gênesis a Apocalipse, ela revela a vontade do Pai a fim de iluminar-nos, a encontrarmos, a nos aproximarmos dele e herdar-nos a tão aguardada salvação. Tá? Ela é suficiente para a prática da vida cristã. Ela guia o crente. Tá? Isso quer dizer que, além de questões doutrinárias, ela também trabalha com questões morais. Ela desenvolve o crente a fim de ter uma vida mais voltada aos desejos, aos propósitos do Criador. Tá? Nada pode ser acrescentado ou retirado das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é suficiente. Não podemos tirar, não, isso aqui não serve mais, ou não, preciso colocar isso daqui para poder fazer valia aos meus pensamentos, aos meus interesses. Não, eu não posso tirar e nem colocar nada, porque a Bíblia é suficiente, certo? E uma coisa que nós precisamos entender, acho que eu passei aqui. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando a gente encontra qualquer tipo de erro nas igrejas, nós não podemos assimilar esses erros com as Sagradas Escrituras, nós não podemos assimilar esses erros com a Palavra de Deus, porque elas não podem ser traduzidas como verdades, né? Isso normalmente são pessoas que vão além da Bíblia, vão além daquilo que a Bíblia fala. E aí não se tem a Bíblia como suficiente. Então, nós precisamos ter calma também e analisar todos os fatos para conseguir compreender toda essa dinâmica, ou o que acontece ou até mesmo deixa de acontecer em determinadas igrejas, certo? Nós precisamos ter a Bíblia como suficiente, suficiente para nos trazer salvação, suficiente para transformar a nossa vida e termos uma vida voltada às práticas cristãs, guiados pelo seu Espírito Santo. Tá ok? A autenticidade das Escrituras. A autenticidade relaciona-se ao autor e à época do livro. E todos os livros da Bíblia possuem autenticidade comprovada pela tradição histórica e pela arqueologia. Tá? Tudo isso vai se comprovando ao longo da história, né? A própria história acaba comprovando as escrituras. Então, a gente tem aí quase 2000 anos de história do último livro que foi registrado na Bíblia, né? O Apocalipse. E dia após dia nós temos encontrado evidências sobre a autoria, sobre a datação, as veracidades históricas, dia após dia, né? Nós temos mais e mais achados arqueológicos que têm proporcionado ainda mais certeza sobre os fatos relacionados nas Escrituras. É claro, é certo que dizer que o Espírito Santo ele testifica no crente também essa autenticidade, né? E com isso eu não quero dizer que nós precisamos de provas para essa autenticidade, mas essas provas elas acabam sendo muito importantes, principalmente para o descrente. Principalmente para o descrente, que dia após dia tem visto as Sagradas Escrituras sendo comprovadas pela história, pela arqueologia, pela ciência, porque não há como fugir disso, tá? Então,
essa autenticidade ela está relacionada ao autor, à época, e tudo isso vai se comprovando ao longo da história pela tradição, né, pelos pais da igreja também, e pela arqueologia. A credibilidade. Nosso último ponto agora vai falar sobre a credibilidade das escrituras. Bom, nós temos ela como isenta de erros, nós temos ela como verdade, nós temos ela como suficiente, autêntica e agora nós podemos falar que nós podemos crer, ter credibilidade naquilo que ela fala, naquilo que ela se propõe a falar, naquilo que ela se propõe a revelar de Deus e naquilo que ela se propõe a transformar as nossas vidas para andarmos de acordo com os desejos e a vontade do Pai. Tá? 2 pontos. Nós podemos falar da credibilidade da Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Jesus, nós vamos ver ao longo do Novo Testamento, ao longo dos Evangelhos, Jesus o tempo todo dando autenticidade à Bíblia, dando credibilidade à Bíblia. Então, Jesus lá em Marcos vai falar sobre a criação do universo, né? Vai falar sobre a criação do homem lá em Mateus, o dilúvio que foi comprovado, ou está sendo comprovado de forma arqueológica, que houve de fato um dilúvio universal, tá? Mas Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 17, sobre esse dilúvio. Então ele dá credibilidade aos registros bíblicos, né? Fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, fala sobre Moisés e a sarça, o maná, fala de Jonas, inclusive, que Jonas é um personagem bastante questionado, principalmente a questão dele ser engolido por um grande peixe, e eu sou daqueles que digo que se a Bíblia tivesse dito que Jonas foi engolido por uma sardinha, eu teria crido. Eu teria crido, porque Deus é Deus e não há como duvidar diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo que tem acontecido conosco, diante de todas as revelações, o testemunho do Espírito Santo dentro de cada um de nós, não tem como duvidar. Se Deus tivesse colocado Jonas na barriga de uma sardinha, eu teria crido, porque Deus é Deus. Se ele criou todas as coisas, como Gênesis fala, do nada, o ex nihilo, como é chamado, né? Sem precisar de nada, sem matéria-prima, simplesmente com o poder da sua palavra, como é que eu não vou acreditar que Deus poderia ser capaz, sim, de colocar não somente Jonas, mas qualquer um de nós dentro da barriga de uma sardinha? Então, tudo isso comprova essa autenticidade, essa credibilidade no Antigo Testamento. Jesus o tempo todo está falando dessa autenticidade, né? E aí nós temos, claro, provas históricas. Nós falamos recentemente sobre o dilúvio, né? Então, teve um arqueólogo britânico, Leonard Voley, que descobriu durante uma escavação na antiga cidade de Ur, né, que hoje é o Iraque, né? Sedimentos que indicam uma inundação devastadora ocorrida lá entre 4.000 e 3.500 a.C. Então, uma inundação universal devastadora. Então, para ver que a arqueologia até isso consegue chegar a esse ponto. Lógico que tudo é questão de análise, mas veja que a arqueologia foi capaz de encontrar esses sedimentos que indicam essa inundação, né? Uma escavação moderna no Iraque, realizada em 1920, também encontrou umas tabuinhas que são chamadas de tabuinhas de Nuzi, né? Que tem algumas questões culturais que aí podem exemplificar também, inclusive, a história de Labão e Jacó, a história de Sara com Agar. Então, a arqueologia contribuindo para essa veracidade histórica, né?
Temos registro também daquela batalha de Gênesis 14, dos 4 reis, está registrado. Temos registros, hieróglifos, que apontam também até mesmo para a permanência, longa permanência de Israel no Egito. Então, ao longo da história, a arqueologia vai desvendando muitas questões, vai colocando muitas questões que a Bíblia já estava afirmando, ou seja, a própria arqueologia, a própria história, dando credibilidade para os registros bíblicos, né? E, lógico, a gente tem muitas outras comprovações de existência de cidades, de pessoas que antes eram desconhecidas e até mesmo questionadas, né, historicamente, e aí, posteriormente, a arqueologia acabou comprovando, e temos muitas coisas ainda pela frente, né? Está em franco desenvolvimento. Tá? E nós temos também a credibilidade do Novo Testamento. E na credibilidade do Novo Testamento nós poderíamos falar de muitas coisas. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que para mim é um ponto fundamental para essa credibilidade. E são os mártires. Eu duvido que qualquer um de nós iríamos morrer por algo que não fosse verdade, por algo que não fosse capaz de transformar as suas vidas, a sua essência. Essas pessoas lá no passado, elas morreram afirmando até o fim, isso são dados históricos, afirmando até o fim as verdades bíblicas, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre esse Novo Testamento. Essas pessoas, muitas foram decapitadas, muitas foram jogadas aos leões, crendo, afirmando até o último momento. Estevão, ele está sendo apedrejado, ele olha para os céus, se entrega, porque ele acreditava em tudo isso, e não é possível essas pessoas irem a esse limite todo se elas não de fato acreditassem. Elas acreditavam de tal maneira que elas entregavam as suas vidas, e hoje nós olhamos o testemunho desses mártires, nós olhamos o que essas pessoas falavam e também as consequências de tudo isso que falavam, indo até o fim. Uma coisa é eu ser jogado na cova dos leões, por exemplo, para ser devorado, e a plateia, que nem lá nos grandes teatros em Roma, os crentes eram jogados lá nas arenas para serem destroçados por feras, e o público lá olhando e festejando e gritando como se fosse uma partida de futebol, por exemplo, né, que nós temos no Brasil, que as pessoas acabam sendo fanáticas pelo esporte. E nós tínhamos isso com pessoas jogadas nessas arenas e sendo destroçadas pelas feras, e as pessoas comemorando como se fosse um gol de final de Copa do Mundo. Então, uma coisa é eu ser jogado. Outra coisa é eu ver a minha família sendo jogada. É vendo minha esposa, é vendo os meus pais, é vendo os meus filhos jogados nessas arenas, servindo de espetáculo para o povo. E tudo isso me leva com certeza a crer nessa veracidade, nessa credibilidade. Por isso que eu disse, se a Bíblia dissesse que Jonas tivesse sido engolido por uma sardinha, eu teria acreditado, porque ninguém morre por uma mentira, ninguém morre por algo banal. Essa verdade, ela é capaz de transformar as vidas, ela é capaz sim de fazer grandes transformações no mundo. Então a Bíblia é digna sim de toda credibilidade, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Na nossa próxima aula nós iremos falar sobre a canonicidade das Escrituras. Deus abençoe.